Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos nós. Amém? Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de convidá-los a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Só um minuto, por favor. Gênesis capítulo 37, versículo 12. Vamos iniciar o culto com a leitura da palavra de Deus. Pode ficar sentado. Gênesis 37, 12. Amém? Então diz assim o texto: e seus irmãos foram apacentar rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacente os teus irmãos junto a Siquém, vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale do Hebrom a José. E veio José a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles estão apacentando? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos para Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matarem. E disseram uns aos outros: ei, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos do que será os seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou das mãos dos seus irmãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo da sua mão e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que vinha uma companhia de ismaelita, vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra, e iam levar isso para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemos-los aos ismaelitas. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, carne da nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam a José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os que levaram José para o Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Tornou os seus irmãos e disse: o moço não aparece. Onde ele está? Aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue.
Enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta-fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim chorou o seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém? Até aqui. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua presença para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu santo e bendito nome, que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar nos abrindo nosso coração, abrindo nossos ouvidos, para que possamos aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração, e que possamos sair daqui diferentes, se comparar da maneira ao qual entramos, como sempre gostamos de orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos numa estrutura, numa sequência de... O negócio está ficando profissional aqui. Bom, nós temos uma sequência de 5 pregações sobre a vida de José. E fazendo um resumo rápido sobre a semana passada. Na semana passada nós tivemos um problema com incompatibilidade entre o Mac e o sistema operacional de gravações. Então vocês vão ter acesso ao áudio do culto da semana passada, não ao vídeo. Hoje nós já resolvemos isso. Agora, fazendo um panorama sobre a semana passada, nós escolhemos a vida de José para fazer um estudo, uma série de pregações, porque José tem uma característica interessante, é um dos únicos personagens bíblicos que nós temos relatos de toda a sua vida. Inicia então ali no capítulo 36 de Gênesis, se não me falha a memória, destacando que José tinha 17 anos, e depois nós acompanhamos a vida de José até sua morte. Então é possível você medir fases da vida de José. Então nós separamos 5 fases. A primeira fase é a fase do escolhido, do predileto, do filho predileto. Hoje nós estamos na fase do escravo, José escravo. Depois nós temos a fase do José esquecido na masmorra. Depois nós temos agora a fase do José honrado, e depois a fase do José tendo que decidir entre o perdão. Quando ele tinha absolutamente tudo na mão, chegou o momento dele ser provado em relação ao perdão. Então você vai ver que na vida de José, você consegue acompanhar toda uma trajetória de vida, o que é muito importante para mim e para você, porque grave no seu coração, o Evangelho é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Ser cristão é uma maratona, não é simplesmente um dia, 2 dias, uma semana. Por esse motivo que uma das características muito importantes que eu identifico, que nós devemos desenvolver nas nossas vidas pessoais, mas também desenvolver na vida dos nossos filhos, principalmente para os pais que têm filhos pequenos, é a persistência. A persistência, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores de extrema relevância para que eu e você venhamos a construir ou conquistar qualquer coisa. Sem persistência, é muito difícil você ir além. Sem persistência, eu tenho uma grande dificuldade de ver as pessoas indo para o céu. Porque no decorrer de uma vida, seremos provados. No decorrer de uma vida, seremos tentados. No decorrer de uma vida, seremos levados ao extremo. Porque Satanás, nosso adversário, ele vai buscar sem pressa um momento para te derrubar. Um momento para te afastar de Deus. Persistência é muito relevante. E por isso, quando você olha a vida de José, você tem a possibilidade de fazer uma análise completa de uma vida e perceber que não importou a circunstância, José se manteve fiel, persistente e totalmente temente e focado a Deus, como vamos ver hoje.
Semana passada nós falamos sobre o filho predileto, e falamos sobre padrões, falamos sobre quebrar algumas padrões familiares. Você vai perceber que Abraão mentiu falando que Sara era sua irmã, ao invés de ser sua esposa. Isaac repetiu esse padrão e fez a mesma coisa com Rebeca. Depois você vai perceber que Isaac tinha um filho predileto, que era Esaú. Rebeca, por sua vez, tinha um filho predileto, que era Jacó. E você vai perceber que Jacó repete exatamente o mesmo padrão. Jacó tinha um filho predileto, que era José. A lição que nós tivemos na semana passada é: existem padrões que nós herdamos dos nossos pais, que precisam ser quebrados e mudados segundo a palavra de Deus. A base disso é: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então significa o quê? Eu agora aprendi muitas coisas com os meus pais e honro eles. Mas todos os dias eu olho para a palavra de Deus e conserto um pouquinho da minha vida. Todos os dias eu olho para a palavra de Deus e eu conserto um pouquinho da minha vida. Por esse motivo que crente que não lê a palavra de Deus tem uma grande dificuldade de se moldar aos padrões de Cristo. Agora, feita essa breve introdução sobre a semana passada, chegamos hoje. E nós começamos com o texto ao qual José é incumbido do seu pai de fazer uma tarefa. Vai ver o que os seus irmãos estão fazendo. José então foi, colocou a roupa nova e foi e começou a procurar os seus irmãos a pedido do seu pai. Até aí José não fez absolutamente nada de errado. José, ele simplesmente estava sendo um filho obediente. Agora, quando José aponta lá, os seus irmãos olham para ele e falam: aí, ó, lá vem o sonhador mor. Porque eles estavam bravos com os seus sonhos. Porque no sonho ao qual Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que entregou o sonho para José, esse sonho foi revelado aos seus irmãos e os seus irmãos não aceitaram os seus sonhos. E José então agora, por causa desse sonho, foi vendido como escravo por os ismaelitas. É interessante aqui, eu fiz essa introdução na semana passada, não vou gastar muito tempo nisso, mas eu gostaria de repetir. Os ismaelitas eram descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão. Então Abraão teve 2 filhos, ao qual nós sabemos biblicamente. Ismael, filho de Agar, egípcia e escrava. E Isaac, filho de Sara, livre. Filho da promessa é Isaac. Ismael foi uma tentativa de ajudar os planos de Deus. No final das contas, os ismaelitas eram descendentes da escrava. José era descendente da promessa. Agora José se vê descendo para o Egito, sendo levado como escravo. Como ficou a cabeça desse rapaz? Quando eu falo descendo para o Egito, nós fizemos uma avaliação hoje cedo aqui, até o Vitor me ajudou. O Vitor está peregrinando aqui no culto hoje comigo, né? Veio de manhã e voltou à noite. E de onde eles estavam, ali na região de Dotã, até o Egito, existe um desnível de aproximadamente 1000 metros. Para vocês terem ideia, daqui para Santos tem um desnível de 700 metros. Então, literalmente, ele desceu. E não tinha uma rodovia imigrantes para ele descer bonitinho. Ele deve ter descido com uma caravana por estradas tortuosas, ou talvez amarrado, sendo puxado. Eu não sei como José foi conduzido para o Egito, mas ele foi levado como um escravo. E o escravo naquela época não tinha... Hoje ainda os escravos, existem alguns países que têm escravos, mas por mais que exista uma pressão muito grande internacional, e isso é praticamente escasso, mas a escravatura é algo extremamente deprimente e desumano. Mencionei hoje pela manhã que eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda escravocrata no Brasil, alguns anos atrás. A primeira fazenda que libertou os escravos antes da Lei Áurea, antes da Princesa Isabel. Se chama uma cidade chamada Redenção. O nome da cidade é em função dessa fazenda. E eu entrei numa senzala, né, que eu ia falar masmorra, porque aquilo para mim está mais próximo de masmorra do que de senzala. Eu acho que deve ser sinônimo. E a maneira que as pessoas eram tratadas no século XVIII era deprimente. Agora imagine na época de José. Eram literalmente vendidos como um objeto,
como uma mercadoria, expostos, muitas vezes nus, e eles eram negociados como simplesmente um pedaço de alguma coisa. José não fez nada. E talvez a pergunta que passou pela cabeça de José foi a pergunta que eu e você já fizemos muito provavelmente. Deus, isso não é justo. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Provavelmente em algum momento da sua vida, você já se deparou com esse pensamento. Por que eu? Tudo que eu fiz foi fazer o que meu pai mandou. E eu fui traído, vendido como escravo pelos meus próprios irmãos. E agora estou eu aqui, humilhado, sem ter feito nada. Meus irmãos, aos olhos humanos seria completamente compreensível e possível entender uma postura rebelde de José, uma postura de indignação de José contra Deus, uma postura de questionamento profundo contra Deus, mas tudo o que José fez foi continuar firme e fiel. Um outro ponto interessante que eu gostaria de destacar muito nessa noite, e que eu peço que vocês prestem bastante atenção e gravem no coração de vocês, era sobre o sonho. Uma das características de escravo, eu até anotei aqui, um escravo, ele não tem algumas coisas. Um escravo não tem sobrenome. Um escravo não tem direito à lei. Um escravo não tem voz. Um escravo não tem futuro. Então, um escravo, ele não tem sobrenome. No Egito, ele não era filho de Jacó. No Egito, ele não era neto de Isaac. No Egito ele não era bisneto de Abraão. No Egito ele não era nada, ele era um escravo. No Egito ele não tinha direitos legais, não tinha jornada de trabalho, não tinha absolutamente nada que pudesse ser a favor dele. No Egito, então, ele também não tinha uma voz para dizer alguma coisa. No Código de Hammurabi, você vai perceber que se um escravo e um homem livre dessem depoimento, a palavra do homem livre valia, mesmo que se o escravo estivesse falando a verdade. Ou seja, o depoimento de José contra o assunto da mulher de Potifar era simplesmente inválido. Ele não tinha voz. E o mais importante que eu gostaria de destacar, ele não tinha futuro. E se ele não tinha futuro, ele não tinha o direito de sonhar. Porque quando eu e você sonhamos, nós estamos sonhando em almejar ou construir alguma coisa, nós sonhamos por algo, mas um escravo não tem futuro, um escravo não tem esperança, um escravo não tem amanhã. O desejo dele é o do seu Senhor. E aqui vem a beleza do Evangelho. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a palavra nos ensina que se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Satanás quer roubar os nossos sonhos e nos fazer escravo do pecado, mas Jesus Cristo nos liberta para que nós possamos sonhar nele. E o principal sonho que eu e você temos que ter, não é em construir uma casa maior, não é em comprar um carro legal, não é em comprar uma roupa bonita. Tudo isso faz parte dessa vida, mas é corruptível. O meu e o seu sonho se chama vida eterna. Sabe, quando você perceber, às vezes nós estamos vivendo em momentos que parece que o amanhã não existe. Eu me lembro uma vez que, encurtando muito a história, meu pai foi parar no hospital. E naquele momento, morre, não morre, socorre, não socorre. A única coisa que me restou a fazer foi colocar o joelho no chão e começar a orar. Em alguns momentos a gente olha para frente e a gente não vê nada. Mas eu e você como cristãos, nós temos o direito de olhar para frente e ver o céu, ver vida eterna, ter um propósito, ter uma expectativa. E nós vamos falar muito sobre isso, que o que nos sustenta, o que nos solidifica é efetivamente a possibilidade de termos sonhos em Deus.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: se Satanás roubou o seu sonho, está na hora de retomá-lo. Porque Satanás roubou o sonho de José. E era um sonho de Deus. Deus deu um sonho para José. Mas agora ele era um escravo. E escravo não tem sonho. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso talvez seja a essência da salvação. Quando eu e você somos resgatados do lamaçal do pecado, nós passamos a ser livres. E nós passamos a assumir um papel que Pedro descreve com excelência. Raça eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Com uma missão: proclamar, anunciar, dizer as virtudes daquele que nos chamou. José agora ele chega, e para que nós possamos avançar com a nossa pregação, eu convido você a abrir as vossas Bíblias no capítulo 39 do mesmo livro. José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão dos egípcios, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Repita comigo: o Senhor estava com José. Repita comigo: o Senhor está comigo. E foi varão próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça aos seus olhos, e serviu-o. E ele os pôs sobre a sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E as bênçãos do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa de campo, no campo. E deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deite-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me velou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? A preocupação de José não era pecar contra absolutamente nada e ninguém, ou contra a lei ou contra a não lei, mas a preocupação dele era pecar contra Deus. O que o salmista fala? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que você esconde a palavra do Senhor no seu coração? Lendo a Bíblia. Como que você esconde a palavra do Senhor no seu coração? Tendo uma vida de busca ao Senhor. E aconteceu que, falando ele cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido, para deitar-se com ela, e essa estar com ele, e estar com ela. Sucedeu num certo dia, que veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes nas mãos dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em suas mãos, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. E entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si,
até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez seu servo, e a sua ira se acendeu. Lembre-se que um escravo não tinha voz. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, e no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa. E ele fazia tudo o que fazia-se ali. E o carcereiro não teve cuidados de nenhuma coisa que estava nas mãos dele, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nesse capítulo 39, nós vemos 4 vezes a palavra dizendo: o Senhor estava com José. E nós vemos constantemente a palavra: tudo o que José fazia, prosperava. Algumas pessoas chegam para mim e falam: pastor, o senhor não prega sobre prosperidade. E não é que não tem na Bíblia, nós vamos falar um pouquinho sobre prosperidade hoje, porque o texto me permite falar sobre prosperidade. Mas nós não trazemos um contexto místico, porque nós percebemos que muitas pregações estão trazendo um misticismo para o conceito de prosperidade. Não é isso. Observe que José, ele começou a ser fiel a Deus, não importava a circunstância, e a prosperidade que estava sobre a vida de José estava abençoando outras pessoas, não a ele. E nem por isso ele se irou, nem por isso ele se rebelou, nem por isso ele questionou, nem por isso ele desistiu, nem por isso ele praguejou a Deus, e nem por isso ele simplesmente parou com tudo. Meus irmãos, se tem um homem que tinha motivo para ter depressão, crise de pânico, ansiedade, transtorno compulsivo, entre todas as outras mazelas mentais que nós vemos hoje, é José. Ele é arrancado da casa do seu pai, com 17 anos, aonde ele era querido, aonde ele era amado, aonde ele era envolvido, aonde ele era o predileto. Ele é traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, e agora ele novamente é acusado injustamente. Vamos falar então sobre as coisas mais importantes aqui. Primeiro, José tinha um sonho. Deus deu o sonho para ele, e Satanás tentou tirar o seu sonho, porque o posicionou como escravo. E aqui, ponto de atenção: eu e você, uma vez convertido, uma vez entregando a nossa vida a Jesus Cristo, uma vez lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, fomos comprados por um preço muito alto, nós somos livres. Homens livres, mulheres livres, podem ter sonhos. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo, ele vem para restituir, para reconectar, para abençoar. Agora, 4 vezes o Senhor era com ele. O Senhor é comigo. Então, aonde quer que eu estiver, ali haverá a bênção do Senhor. E eu gostaria que você assumisse essa verdade na sua vida hoje. E eu vou dar base bíblica para isso. Quando você estiver naquela sala de aula, você é um sacerdócio real ali, você é o embaixador do reino de Deus ali, você é sal e luz do Senhor ali, você é sal e luz da terra ali, e Deus usará a sua vida para abençoar aquele lugar. A mesma situação num trabalho, a mesma situação num leito de hospital, a mesma situação no lar, a mesma situação aonde quer que Deus nos comissionou. Mas para isso eu e você precisamos estar com o Senhor. E aqui que tem um segredo. Porque estar com o Senhor não tem absolutamente nada a ver vir com a igreja domingo. Quando nós estamos aqui juntos, nós estamos juntos prestando um culto de louvor e adoração, nós estamos juntos aprendendo, nós estamos juntos tendo comunhão, nós cantamos juntos, nós louvamos juntos, nós nos ajudamos juntos.
Nós vivemos em comunhão. A Bíblia fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No início de Atos nós vemos uma coisa importante: e eles tinham tudo em comum, viviam em comum, e a igreja crescia e se acrescentava. Mas a maturidade espiritual, o crescimento espiritual, a aproximação em Deus é individual. Você ter essa intimidade com Deus não depende do culto. O culto faz parte, mas depende da sua rotina com o Senhor. Aqui eu quero fazer um comentário rápido. Levante de manhã, lave o seu rosto, escove seus dentes, vai fazer um pouco de exercício, se alongue, ore a Deus, leia a Bíblia, aí você começa seu dia. Pastor, pode entrar numa banheira de gelo? Pode. Eu faço isso? De jeito nenhum. Eu gosto de água quente. Mas tem gente que faz. Pastor, posso correr 4 quilômetros? Também pode. Eu não faço. Eu prefiro a minha parte ali no momentinho mais quentinho, quietinho, orando, me alongando, e está tudo certo, 15, 20 minutinhos, mas no final das contas, o Senhor está presente no início do meu dia, e não quando eu termino. Eu quero inverter essa rotina. Muitas pessoas, eles costumam orar quando vão dormir. Não, meus irmãos, é orar para sair, é orar para comer, é orar todo o tempo. Está no carro, no trânsito, ora. Está na fila, ora. Fechou o semáforo? Dá uma oradinha. Aprende a jejuar. Jejum é uma bênção. Pastor, minha cabeça dói. Fique em paz, a minha dói com comida ou sem comida. Não vai mudar muita coisa. Ah, pastor, meu estômago dói. Fique em paz também. É só você tomar umas 3 xícaras de café que também dói. Ou seja, não encontre desculpas. Porque nós estamos tão habituados a cuidar do nosso corpo, mas nós estamos perdendo o hábito de cuidar do espírito. E nós precisamos cuidar do espírito, para que nós possamos ter o que José tinha. O Senhor era com ele. Uma coisa interessante é que o Senhor era com José. E as coisas funcionavam na vida de José. As coisas funcionavam tanto na vida de José, que a mulher do homem ficou interessada nele. Varão, quer chamar a atenção da sua mulher? O Senhor tem que estar contigo. Que ela vai olhar para você com outros olhos. Ela vai olhar para você e falar assim: nossa, está mais bonito hoje. É a luz do Espírito Santo resplandecendo através dos seus olhos. Viu só que bênção? Aprenda com José. Funciona. Agora, voltamos nos sonhos. Voltamos nos sonhos. Ou antes disso, eu quero voltar um minuto. Algumas vezes a gente escuta falando assim: ah, eu não arrumo uma namorada porque eu sou muito crente. Não, meu irmão. É o contrário. Deus está preparando a pessoa certa para você. Vai por mim. É melhor a pessoa certa do que 5 erradas. Ah, eu não arrumo um namorado porque eu sou muito crente. Agradeça a Deus. Porque é melhor um namorado certo, crente, daqui a algum tempo, do que um namorado errado agora. Confia no Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está no centro de tudo, no controle de tudo. E quando eu tenho estudado José, eu tenho percebido claramente o quanto ele influenciou outros nomes. Eu estava olhando essa postura de José, eu tenho uma convicção bastante grande no céu, eu vou tirar isso. Que Moisés, quando ele fala: não me deixe sair daqui se a sua presença não for comigo. Eu imagino que eles tinham uma citação clara na cabeça dele de José, porque se a presença do Senhor estiver com você, meu irmão, presta atenção nisso, se a presença do Senhor estiver com você, não tem masmorra, não tem prisão,
não tem escravidão, não tem dor, absolutamente nada vai impedir que você seja um homem honrado, uma mulher diferenciada, quando a presença do Senhor estiver comigo e com você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: quais sonhos você perdeu? Eu quero dizer uma coisa para todos vocês: você é livre. E homens livres podem ter sonhos. Você é livre e homens livres sonham. Só que existe um sonho bom, muito melhor do que qualquer sonho material. É o sonho da nova Canaã celestial. Porque os sonhos corruptíveis são passageiros, mas os sonhos incorruptíveis são eternos. E aqui tem algo interessante. O ser humano precisa de um propósito. Contemporalizando essa situação, eu vi um relato recentemente, eu tive a oportunidade, Deus me concedeu uma oportunidade de eu visitar mais uma vez, acredito que a última, Berlim. E quando eu estava em Berlim, eu visitei um museu, e quando eu visitei esse museu, eu entrei dentro de um vagão de trem, e esse vagão de trem era o vagão de trem que era um dos vagões de trem que levava judeus para o campo de concentração. E tinha uma carta, escrita em papel bem amarelo, colada assim em alemão, e eu, ChatGPT, traduzi a carta. E a carta era uma carta de um oficial justificando que eles precisariam fazer algumas viagens adicionais porque o trilho tinha sido quebrado e tinha muitos judeus represados em Berlim. E eles precisariam, então, acelerar um pouco com a vazão. Então, eu entrei dentro desse vagão de trem. Na verdade, na vez anterior que eu tinha ido, dessa vez já tinham fechado, não era mais possível entrar dentro do vagão. Mas na vez anterior eu entrei dentro do vagão de trem e eu fiquei no meio do vagão assim, um vagão baixo, 2,20 metros talvez, 2,40 no máximo, de madeira, 2 de largura, 2,20 de largura, uns 5, 6 de comprimento, janelinha só em cima de madeira escuro. E eu fiquei dentro daquele vagão, olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei ali alguns instantes pensando. Dezenas, talvez centenas, talvez milhares de homens entraram nesse vagão em direção à morte. E aí eu estava vendo um relato. Eles estavam indo como escravos. E eu vi um relato de um judeu que conseguiu sobreviver ao campo de concentração. E eu não sou capaz de pronunciar o sobrenome dele. Era Frank alguma coisa. E ele tem um livro. E o livro é Como Sobrevivi. E no livro Como Sobrevivi, ele falava o seguinte: eu criei um propósito de vida. E todos os dias da minha vida eu agarrei com todas as minhas forças naquele propósito. Quando eu achava que eu não ia conseguir, eu lembrava, eu tenho esse propósito para construir. E aquilo me manteve vivo. Qual o seu propósito? Eu não sei qual era o propósito de José. Talvez o propósito de José era entender os planos de Deus. Talvez o propósito de José era rever o seu pai. Mas ele se agarrou nisso. E o que eu tenho percebido, e esse talvez seja um dos pontos mais relevantes dessa pregação, eu tenho percebido uma geração de cristãos que tiveram os seus sonhos em Deus roubados, destruídos, e que não estão mais olhando e indo atrás de um propósito, mas simplesmente estão vivendo um dia de cada vez,
E eu quero te provocar e te convidar a sair disso, porque você foi comprado por um preço muito alto na cruz do Calvário. E eu quero te provocar a assumir essa posição de sacerdócio real. Eu quero te provocar e talvez abrir os seus olhos, como aconteceu com Paulo, a dizer que Cristo em você, esperança da glória, e a expectativa do Senhor na sua vida é muito mais que talvez um problema familiar seja resolvido, mas a expectativa do Senhor em você é que você faça coisas impressionantes em Cristo, coisas impressionantes em Deus, como foi com José. Talvez a expectativa daquele momento dele era simplesmente curar as suas feridas, e com certeza havia muitas feridas e feridas de almas que eu não sou nem capaz de imaginar, mas o plano de Deus da vida de José era maior, e isso ele entendia. Alguns dias atrás, o Felipe, esposo da Larissa, que está sentado aqui na frente, mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastor, vamos fazer uma orquestra? Primeiro momento eu falei assim: esse povo não para de dar essas ideias para mim. E por que não? Como eu vou fazer, eu não faço a menor ideia. Mas é legal. E vamos tentar. Eu estava conversando com o Ed agora de manhã, agora à tarde, eu liguei para o Ed, era aniversário dele, hoje é aniversário do Ed, aniversário do irmão Zé ali atrás. Então, no final, você sai daqui e dê parabéns para o Zé. O Zé, sem dúvida nenhuma, um dos patriarcas dessa igreja, merece receber as suas felicitações de feliz aniversário. E eu liguei para o Ed, para dar os parabéns para ele. Eu conheço o Ed há 30 anos. O Ed me apresentou a Giane, isso até hoje eu não tenho plena certeza se foi bom ou ruim, mas está funcionando. Brincadeiras à parte. E eu estava falando com ele... E ele mandou a foto hoje da igreja de Cabreúva de manhã, cheia. E aí ele falou: pastor, ele me chama de pastor, o Ed me chama de pastor, um respeito muito grande. Ele falou assim: a igreja está cheia. Eu falei: eu vi a foto. Ele falou assim: ó, que loucura foi abrir uma igreja lá no meio de uma pandemia. Ele falou assim: às vezes eu me pego pensando, que loucura que nós fizemos. E eu falei para ele assim: as loucuras em Deus são bênção nesse mundo. As coisas de Deus são loucura para esse mundo, Ed. No meio da pandemia, nós decidimos abrir uma igreja cheia, para a honra e glória do Senhor. Não podemos fazer uma orquestra para tirar os meninos da rua e levá-los para o Evangelho? Estamos abrindo novamente o Instituto. E uma pessoa recentemente chegou para mim e falou: pastor, você vai se meter com isso de novo? Você vai abrir esse negócio de novo? Então, um trabalho, nós fechamos na pandemia, né? O Instituto fechou na pandemia, eu abri a igreja. Eu falei: vamos abrir de novo. E eu já tenho uns planos legais. Por que a gente não pode abrir uma escolinha de futebol? E trazer as crianças para ouvir a palavra de Deus? Por que nós não podemos abrir um trabalho na pedreira e pregar o Evangelho para as pessoas que estão lá? Por que nós não podemos pensar em fazer coisas que efetivamente são sonhos que transcendem a nossa vida? Porque quando você abre algo, mais cedo ou mais tarde eu vou morrer e a igreja de Cabreúva vai ficar lá. Mais cedo ou mais tarde a minha mãe, ela vai para o Senhor e essa igreja vai ficar aqui. Sonhos que transcendem a própria vida, sonhos em Deus, porque o sonho de Deus é muito maior do que talvez simplesmente adquirir alguma coisa. Os sonhos de Deus transcendem a nossa própria morte. Por que você não pode sonhar? Por que você não pode usar a sua vida e falar: Deus, faça com minha vida alguma coisa muito maior do que eu sou capaz de pensar? Porque é exatamente isso que eu imagino que aconteceu com Gideão. Quando você olha o texto de Gideão, meus irmãos, Gideão fala: mas eu? Quando você olha o texto de Jeremias, Jeremias fala: eu?
Quando você pega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados escravos, não tinham mais sonhos, não tinham mais esperança, e eles simplesmente fazem a diferença. Mas nós estamos tendo os nossos sonhos da salvação roubados por Satanás. Porque nós temos um sonho, e esse sonho ele foi comprado com muito sangue, preço muito alto na cruz do Calvário. Eu sou livre, você é livre, e absolutamente nada poderá intentar contra a sua vida, porque você é um eleito de Deus. Então levanta a sua cabeça e seja a raça eleita do Senhor, raça eleita de Deus. Quando você chegar no seu trabalho amanhã, tenha plena consciência que você pode mudar a realidade daquele lugar. Aquela empresa pode ser um lugar melhor, porque o Senhor é contigo, como foi com José. E eu creio nisso. E eu assumo isso na minha vida todos os dias. Eu chego num determinado lugar e quando eu chego lá, eu penso comigo: eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Povo exclusivo do Senhor. Mas às vezes nós estamos cegos. Porque o príncipe desse século, o Deus desse século, cegou o entendimento, roubou os sonhos, criou doenças emocionais. Gostaria de voltar na experiência de vida de José. Um dia ele acorda de manhã, feliz da vida, amado, querido, recebendo o carinho do seu pai, ganhando presente do papai. Quem não quer? Ele vai executar uma tarefa para o seu pai. Estava tudo bem, era mais um dia ensolarado. Mas o mundo mudou drasticamente. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi vendido e ele perdeu a sua liberdade. Se tem alguém nesse mundo que tem motivo para ter depressão, era José. Sabe por que ele não teve? Porque o Senhor era com ele. Se tem alguém que tinha motivo para ter crise de ansiedade, era José. Sabe por que ele não teve? Porque o Senhor era com ele. Ah, pastor, você não sabe se ele não teve, mas com certeza se teve, Cristo, o Senhor curou. Porque ele persistiu. E sabe o que falta? Objetivo, propósito. Eu convido você hoje a sair daqui, nós estamos caminhando já porque nós temos a ceia. Mas eu gostaria que você efetivamente assumisse algumas coisas na sua vida hoje. Primeira, em momento algum, se esqueça do que Pedro falou: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo do Senhor. Aquele dia que você estiver chateado, triste, para baixo, deprimido, jamuru, aquele dia que você acha que está tudo ruim, que você não é um cara bonito, feião, você acorda, não sei se você olha assim, tem que ser, você acorda, você olha para o espelho e você fala assim: nossa, eu quero falar ser bonito sim, lindão, lindona, porque você foi feita à imagem do Senhor. Aí você vai lá, vai se alongar, vai fazer os seus exercícios, vai tomar seu cafezinho, e vai ler um texto bíblico, e vai orar, vai levantar e vai trabalhar e falar assim: eu não saio daqui, Senhor, sem que a tua presença não vai comigo. Você está declarando que a sua casa é um lugar da presença do Senhor. Aí você vai para o seu trabalho, e quando você entrar no ônibus para trabalhar, aí começa a chover, você se molha, e aí você entra molhado no ônibus, e você vai ter a oportunidade de mostrar que nós somos aqueles que estamos acima
de pequenas situações dessa vida. José. Meus irmãos, José era escravo. Mas a mulher de Potifar queria ficar com ele. Sabe por quê? Porque ele não andava de cabeça baixa pelos cantos. Ele não andava como um escravo. Ele não andava, ó vida, ó azar, ó mundo cruel. Ele não andava como um derrotado. Ele andava como filho de Deus. Com posição de filho de Deus. Nós vamos ver logo para frente. Tem uma cena, vou dar um spoiler, mas que eu gosto demais. Como eu gosto dessa cena. Quando ele é colocado, a Bíblia fala, nós vamos chegar lá, eu acho que na lição, no estudo quadro, na pregação 4, quando ele é colocado na frente de Faraó, ele vai e faz a barba. Ele dá um tapa na funilaria, arruma o cabelo do jeito que está, corta a barba e chega da melhor maneira possível para se apresentar de frente de Faraó. Por que eu não vou vir para a igreja, não vou tentar colocar a minha melhor roupa? Para me apresentar de frente com o Senhor. Às vezes eu estou em casa e eu estou me preparando para uma reunião. E aí eu vou fazer a minha barba e eu olho para o espelho e sempre, eu começo a fazer a barba, vem esse texto na minha mente. José fazendo a barba para ir se apresentar na frente de um governador, do faraó. Então ali eu começo a fazer minha barba. Eu começo a orar, Senhor, vai na frente, abrindo o caminho. A gente vai passar por lutas, vamos, Davi deixou isso claro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Olha, aprendeu com José. Davi aprendeu com José. O Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com... 4 vezes no mesmo capítulo. O Senhor é comigo. O Senhor é contigo. E isso é uma coisa que eu e você temos que repetir todos os dias, o tempo todo e constantemente. Ah, pastor, mas é repetir, porque a gente não vai mudar nada. Só que eu e você temos que repetir no sentido de deixar claro que nós não devemos esquecer quem nós somos. Essa pregação não é uma pregação de autovalorização, é uma pregação de reconhecimento de quem nós somos. Filhos de Deus. E devemos falar com a autoridade da palavra de Deus, as virtudes daquele que nos chamou. O que Cristo fala para os discípulos? Vão, e as palavras serão colocadas nas suas bocas. Preguem, anunciem o Evangelho. Caminhando para o término dessa pregação, eu gostaria de voltar novamente na questão dos sonhos. Eu provoco você a ter sonhos do Senhor. Hoje eu saí daqui de manhã e o irmão me procurou. E ele falou assim, pastor, eu tenho um sonho. Olha que legal essa história. E eu falei, manda aí. Eu quero ser capelão de presídio. Eu pensei comigo assim, é cada sonho. Mas eu olhei para ele e falei o seguinte, bora ser capelão de presídio. Porque o sonho é dele, não é meu. Eu não vou falar para ele que sonho chato, que sonho estranho. Vamos pensar numa coisa melhor? Olha eu sendo os irmãos de José. Olha eu me colocando como irmão de José. Sabe o que eu falei para ele? Bora ser capelão de presídio. Vamos criar um setor de capelania de presídio na igreja. Você cuida? Cuide, pastor. Comigo mesmo. Então tá bom. Bora lá. É o sonho dele. Mas ele ouviu a palavra de Deus e tocou no coração dele, e ele já assumiu a postura dele. Eu vou ser capelão de presídio, eu quero ir para presídio pregar o evangelho. Falei, amém, já vou mandar fazer a camisa. Qual é o seu sonho no Senhor? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se nós chegamos até aqui, se todos nós assumimos uma postura, acredite, nada poderá nos impedir de avançar o reino dos céus. Absolutamente nada. Algum tempo atrás nós começamos um trabalho de uma escolinha de futebol lá no Novo Bonfim. Por que não?
Por que nós não podemos ter 2 ou 3 pessoas aqui na igreja que se dispõem a todo sábado de manhã juntar meia dúzia de garoto e começar a fazer umas peladas de futebol com umas camisas da igreja, e a gente, antes de começar o jogo, faz uma rodinha, ora, prega, mostra, coloca o jogo e começa a ensinar o evangelho para eles num time de futebol? Sai que ainda está ali, sai um Cristiano Ronaldo futuro. Por que não? Por que não? Por que nós não podemos colocar um trabalho na pedreira? Por que nós não podemos fazer uma escolinha de futebol? Por que nós não podemos criar uma universidade em Manaim? Pastor, você foi longe. Harvard começou assim, Yale começou assim, Harvard, uma das melhores faculdades do mundo, começou como seminário teológico. Mackenzie, assim. Porque homens e mulheres tiveram sonhos no Senhor, e os sonhos do Senhor não podem ser frustrados, mas eu e você muitas vezes temos sonhos roubados. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando no corruptível, e Paulo traduz isso muito bem. Paulo ele fala, não se atentar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Não permite que Satanás roube os seus sonhos. Lembre-se de José. Quando você achar que não está suportável, lembre-se de José. E aquele judeu que foi para o campo de concentração, quando ele achava que estava insuportável, ele lembrava do propósito dele. Quando ele achava que ele não ia mais conseguir, ele lembrava do sonho dele. Quando ele achava que não era mais possível sustentar, mais um dia ele lembrava. E ele chegou lá. Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque quando eu e você estamos com Deus, absolutamente nada poderá nos parar. Paulo traduz isso de uma maneira impressionante em Romanos 8. Nem a morte, nem a principados, nem espada, nem dor, nem nudez, nem a fome, nem a angústia. Absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É lindo esse texto de Paulo. Sonhos. Ainda dá tempo de fazer. Ainda dá tempo de fazer. Algum tempo atrás, nós falamos em ter um curso de teologia. O Fábio está ali atrás, formando mais 7 a 10 pessoas em teologia na igreja. O primeiro passo foi dado. Sonhos de Deus. Não seja, meus irmãos, um cristão coadjuvante. Seja um protagonista. Talvez o seu sonho seja assim, eu vou ganhar a minha vizinha para Cristo, para aquele rádio dela se converter. É um sonho. Ela é gente boa, mas é o rádio do inferno. Vamos levar ela a Cristo. Eu vou levar meu chefe a Cristo, eu vou fazer meu chefe, eu quero batizar o meu chefe. É um sonho de Deus. Eu olhei para Marli, quero fazer um trabalho de capelania nos hospitais. É um sonho. Por que não? O que nos impede? O que nos impede? O que te impede? O que nos impede de criar a escolinha de futebol? Dedicar uma manhã no sábado? Por amor ao Senhor? O que nos impede? Sonhos de Deus. Eu realmente convido você a refletir sobre essas 2 lições que aprendemos no capítulo 37 e 39. 37. Satanás vai tentar roubar os seus sonhos e vai tentar transformar você em escravo, porque escravo não tem futuro. Mas eu não sou escravo e eu tenho futuro. Você não é escravo e você tem futuro. Porque você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. E essa é a melhor tradução e explicação. Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Primeira lição. Segunda lição, o pessoal do louvor já pode subir, inclusive. E as pessoas que vão me ajudar com a ceia podem vir aqui na frente. Segunda lição.
O Senhor está conosco quando nós formos fiéis, quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar. E quando isso acontecer, meu irmão, absolutamente nada poderá nos parar. Quando isso acontecer, absolutamente nada poderá nos impedir de avançar. Quando o Senhor estiver conosco, absolutamente nada poderá nos impedir. Eu gostaria de fazer um comentário aqui que veio no meu coração. Elias, meus irmãos, Elias, antes do fogo descer, Elias montou o altar. Antes do fogo descer, Elias saiu pegando as pedras e montou o altar. Às vezes nós queremos que o fogo desça, mas nós não preparamos o altar do nosso coração. Às vezes nós queremos ver a glória de Deus fazer coisas impressionantes, mas antes disso acontecer, precisamos preparar o altar do nosso coração. Precisamos colocar: Senhor, eu não sei o que Tu tens para a minha vida, mas eu quero ser diferente. Eu não sei qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida, mas eu gostaria que o Senhor efetivamente me mostrasse, porque eu quero efetivamente viver o sobrenatural de Deus. Eu quero me envolver, eu quero fazer mais, eu convido você a fazer mais. E nos próximos, aqui para o final do ano, eu estava falando com o Gélio, nós queremos fazer muito mais. Eu, por exemplo, Deus tem colocado umas coisas no meu coração muito loucas. E ali, quando a Fernando Nunes aqui, sabe, vocês conhecem aqui, subindo a Fernando Nunes, subindo a avenida a Vereador José Donato, tem a Fernando Nunes. E ali na Fernando Nunes tem uma praça. Uma rotatóriazinha. E naquela rotatóriazinha tem um pé de manga. Já se acharam a rotatóriazinha? Aquela rotatóriazinha tem um pé de manga. E naquela rotatóriazinha tem um banco. Um banco de cimento. E aquele banco de cimento foi um lugar muito especial para mim, porque eu descansei nele muitos anos da minha vida, quando eu ficava esperando a van para ir para a faculdade. Então eu saía da minha casa, que era ali perto, descia, sentava naquele banco, ficava sentado naquele banco. Então eu tenho uma certa gratidão por aquele banco. E eu tenho passado ali, toda vez que eu vejo aquele banco, aquele pé de manga, aquela rotatóriazinha cheia de mato, eu falo o seguinte: eu vou assumir essa praça aí. Eu já comecei a fazer o projeto da praça. Eu quero colocar uma fonte lá, um chafariz bonito, e fazer uma praça bonita, cheia de flor, e colocado assim, ó, preservado pela Igreja Batista Manaim. Meus irmãos, se cada igreja de Cabriúva assumir uma rotatóriazinha, a gente vai ter a cidade mais bonita do pedaço. E as pessoas vão ver a glória de Deus manifesta através das nossas vidas. Era isso que José tinha. A glória de Deus resplandecia na vida de José. Potifar viu isso e quis comprar ele. A mulher de Potifar viu isso e queria se aproximar dele. O chefe do carcereiro viu isso e colocou ele em posição de destaque. Faraó viu isso e colocou ele sobre o governo. A glória de Deus se manifestava na vida de José, porque o Senhor era com ele e ele era com o Senhor. Eu termino essa mensagem pedindo insistentemente, reflita sobre ela. Vá para casa, pega essa gravação, assista de novo. Pega o texto, lê, estuda, aprofunda, porque tão certo como o ar que eu respiro, a sua vida vai ser mudada. Porque existe muito mais do que simplesmente uma membresia de igreja. Existe viver o sobrenatural de Deus, avançar o sobrenatural de Deus, viver a glória de Deus, viver coisas que não somos capazes de sonhar, de imaginar o que Deus fez, o que Deus tem feito. Não é imaginável uma mulher semi-analfabeta sair de São Paulo, vir parar aqui e constituir uma igreja como essa.
Não é imaginável a gente simplesmente no meio de uma pandemia colocar uma igreja, ou simplesmente instituir uma escola, ou construir coisas, e não é por autonomia, ou por, fez, não fez, são sonhos de Deus. O que nós temos que fazer é simplesmente falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E se prontificar e colocar Deus em primeiro lugar. O texto, buscar o Senhor em primeiro lugar, diz em respeito a isso: sair do nosso sofá. Porque sabe o que nos impede de efetivamente fazer coisas impressionantes? Sair do sofá. Quebrar a inércia. Sair do comodismo. Sair dos sonhos carnais. Parar de viver o físico. Abrir mão de algumas coisas. Abrir mão do sofá, da pipoca e da série para ensinar o Evangelho para alguém. Abrir uma célula na minha casa. Hoje, por exemplo, nós temos líderes de célula. A maior dificuldade é que eu não tenho casa para colocar célula, porque as pessoas não querem compromisso. Não sabem que colocar uma célula na sua casa é trazer bênção para a sua casa e automaticamente ainda ter a oportunidade de ser boca de Deus na sua vizinhança. Viva o sobrenatural de Deus, viva o sonho de Deus na sua vida. Porque você vai perceber que os planos de Deus não mudaram, a presença de Deus não mudou, o poder de Deus não mudou, o amor de Deus não mudou. Muitas vezes são as nossas iniquidades que têm feito separação entre nós e Deus. Antes de eu avançar para a ceia, eu gostaria de terminar fazendo somente mais essa citação. Antes do fogo descer, Elias edificou o altar. Não se esqueça disso. Antes de querer ver a glória de Deus manifesta na sua vida, edifique o altar. Amém? Que essas palavras possam ficar no seu coração.